Seção 3ª. Da Câmara dos Deputados. Artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Inciso 1º. Autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. Inciso 2º. Proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Inciso 3º. Elaborar seu regimento interno. Inciso 4º. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços. E a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 5º. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7º. Seção 4ª. Do Senado Federal. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal. Inciso 1º. Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Segundo, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Inciso 3º. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de a. magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição. b. Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República. c. Governador de território. d. Presidente e diretores do Banco Central. e. Procurador-Geral da República. f. Titulares de outros cargos que a lei determinar. Inciso 4º. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Inciso 5º. Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Inciso 6º. Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 7º. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Inciso 8º. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Inciso 9º. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 10. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Inciso 11. Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. Inciso 12. Elaborar seu regimento interno. Inciso 13. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços. E a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 14. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7º. Inciso 15.
Avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional, em sua estrutura e seus componentes. E o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1º e inciso 2º, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo, com inabilitação, por 8 anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.